Querida irmã, prezado irmão, nós estamos a viver um momento muito especial. São 100 dias, 40 dias que passamos na quaresma e agora 60 dias depois da Páscoa. 100 dias se completam hoje. E nesses 100 dias, Deus, como outrora ao povo de Israel, nos colocou num deserto. Nos colocou numa situação de aflição. Nós passamos por meio de um espaço com serpentes e escorpiões. Nós vivemos angústias, vivemos solidão, vivemos medo e isolamento. Hoje, 100 dias vem durando a nossa peregrinação. Mas nesta terra inóspita, neste caminho perigoso e árduo, e neste tempo difícil, uma palavra Deus deu desde o tempo de Moisés até hoje. Tudo isso é uma prova. Prova. Todas as criaturas de Deus são provadas. Os anjos foram provados. Todos nós somos provados. E a provação continua no decorrer dos tempos, enquanto continuamos a fazer o grande combate da nossa fé. E a nossa fé provada é que vai fazer gerar a virtude. E nós nos tornamos homens e mulheres provados neste tempo da pandemia. E nos tornamos provados pelos desafios que a mente humana traz, que os sentimentos do coração oferecem e que as dificuldades dos relacionamentos impõem e que a crise coloca em todos nós. A ponto de dizer o Papa Francisco, nesta prova em que nós entramos, ninguém sairá igual, ou sairemos melhores ou piores. Mas o ser humano não está na prova sem algum tipo de ajuda. Nós podemos nos dizer: fiquei só, fiquei desamparado, fiquei à mercê, fiquei no desprezo, fiquei na não valorização, fiquei no esquecimento. Não. Toda prova que a criatura passa, ela é revestida de uma graça. O próprio São Tomás de Aquino dizia que a graça vem em auxílio da natureza. Existe uma graça que vem nos socorrer, que veio nos ajudar nesta prova. E enquanto passamos esses 100 dias, nós tivemos a graça, em primeiro lugar, de ouvir a palavra do Senhor. A sua palavra não nos abandonou, Ele não se afastou de nós. Por sinal, nunca tivemos tanto tempo para ouvir como nesse período. Podemos ouvir sua palavra, podemos nos nutrir da iluminação que a sua graça nos oferece. Mas também a grande presença da graça de Deus nesta prova foi o chamado à conversão. Quando nós somos provados, nós aprendemos que é preciso mudar os hábitos, mudar o jeito, mudar o estilo,
mudar o comportamento. E nós aprendemos, inclusive, a renunciar aos excessos, a abandonar os vícios e a deixar de lado o que não é essencial. Inclusive, muitos de nós gastamos menos nesse período. Comprou-se muito pouco, gastou-se menos, e nós percebemos que com menos podemos ter mais. A prova vem, mas ela vem com alguns valores fortes, valores positivos. E o céu mesmo deu uma palavra nesse tempo da provação, desses 100 dias, dizendo: convertam-se, arrependam-se. E nós somos chamados a um arrependimento para com os nossos familiares, a um arrependimento para voltarmos a melhor conviver com os nossos pais, com os nossos irmãos, entre marido e mulher, entre pais e filhos. É preciso saber conviver, é preciso voltar a se amar um ao outro, e para isso tem que aprender a superar aqueles desafios que antes a gente deixava de lado, não valorizava, mas agora a gente vê que tem que enfrentar a realidade da convivência, enfrentar a realidade da prudência, enfrentar a realidade da serenidade, do cuidado, do zelo. Quantos de nós nos descobrimos pessoas relaxadas? E temos que voltar ao zelo, não só o zelo de higiene, mas o zelo do cuidado, o zelo da responsabilidade para com o outro. E a palavra do Senhor então veio forte, dizendo: arrependam-se, arrependam-se. Esse era o tempo oportuno que nós tivemos para mudar a nossa vida e o nosso comportamento. Mas ainda a graça vem em auxílio da natureza de uma forma extraordinária. Hoje a igreja se volta àquela quinta-feira santa, quando nós não pudemos fazer um louvor explícito, uma adoração profunda ao mistério do que Cristo criou nesta quinta-feira santa, porque logo após aquela ceia derradeira, Jesus vai para a agonia do horto, e então a igreja se cala diante do mistério da dor, da paixão de Cristo. Por isso, 60 dias depois do tríduo pascal, 60 dias depois daquela paixão, morte e ressurreição de Cristo, a igreja volta à quinta-feira santa para olhar o mistério que ela celebrou e para poder dizer: obrigado, Senhor, obrigado por não nos ter deixado, obrigado por não nos ter abandonado, obrigado por não nos ter entregues a serpentes venenosas, obrigado por recuperar nosso ânimo, nossa alegria e nossa coragem, obrigado por ter nutrido a nossa vida, porque o que Jesus fez naquela quinta-feira santa foi uma transfusão de sangue. Todo sangue derramado, todo aquele sangue entregue da sua paixão redentora, agora brota como uma fonte, como uma transfusão, e Jesus declara: vocês agora tomem de mim, comam minha carne, recebam meu sangue, se nutram de mim e recuperem as forças, recuperem a coragem, recuperem a alegria de viver diante das provações da vida. Então vamos juntos àquela quinta-feira santa. Jesus se despede de Nossa Senhora, diz: mãe, abençoa-me. E Maria responde: filho, eu te abençoe, eu te abençoo, vai, faz a vontade do Pai. Jesus diz: mãe, o meu prazer é fazer a vontade do Pai. E Jesus vai ao cenáculo, naquela ceia que os discípulos haviam preparado, a sala foi arrumada, e ele aí vai expor
todos os tesouros do seu coração. Ele aí vai criar todos os sacramentos da igreja. Mas no primeiro ato de encontro, ele os coloca ao redor do altar e lava os pés deles. Meu irmão, minha irmã, para fazer o encontro com Jesus no altar, precisa passar pela purificação, tem que ser lavado. Ninguém pode se aproximar verdadeiramente de Deus sem ser lavado. E Jesus lava os pés naquela quinta-feira santa. O batismo é o primeiro sacramento que lava o pecado, é o sacramento do perdão. Nós somos lavados, batizados. Mas para quem já é batizado, para aqueles apóstolos que já eram chamados, que já estavam 3 anos com ele, Jesus faz o sacramento da reconciliação. Ele lava os pés de cada um, como a dizer: vocês precisam estar preparados para a grande prova. Vocês precisam voltar-se para mim. Em cada um que Jesus derramava água nos pés e lançava o olhar, é como se ele dissesse: entrega a tua alma de novo para mim, dá-te para mim. Quando chega Pedro diz: não, Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés. Jesus diz: se eu não te lavar, você não terá parte comigo. Se você não se deixar ser lavado por mim, você não pode tomar parte da minha comunidade. Se você não pedir perdão dos seus pecados, você não pode tomar parte da igreja. Tem que ter o arrependimento. Deixa eu fazer esta obra em você. Pedro diz: então, Senhor, me lava inteiro. E naquela noite Jesus lavou os pés de Pedro e dos demais, conquistando as suas almas, purificando os seus corações para o que viria depois. Então acontece algo que os anjos ficaram estarrecidos, admirados, vislumbrando o mistério maravilhoso. Jesus se levanta, retoma o manto, se coloca na sua dignidade de mestre e senhor, vai à mesa, pega o ínfimo, aquela fragilidade do pãozinho ázimo, e pega o vinho, a doçura e a fortuna da videira, pega aquele cálice, aquele pão, e Jesus, com o Pai e o Espírito Santo, a Trindade, que havia criado o céu e a terra, agora Deus se cria no pão e no vinho consagrados. Aquele que fez tudo que existe, o universo, o cosmo e o homem e a mulher, agora se cria. Deus mesmo, sem se destruir, se torna presente no pão e no vinho consagrados. Este é o chamado grande aniquilamento. Aquele que, sendo Deus, se encarnou na Virgem Maria. Na quinta-feira santa, o encarnado se encarna no pão, para na sexta-feira dar a própria vida na cruz. Como eles vão esquecer isto? Que a ceia, o mistério da Eucaristia, é a paixão e morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Porque aquilo que ele fez como sacramento, ele fará na vida, na sexta-feira, e no sábado para o domingo,
no poder da ressurreição. Essa é a Páscoa do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o que foi que Jesus realizou? Ele instituiu o sacramento da salvação. Ele instituiu o mistério pascal. Ele instituiu a redenção como memorial permanente. Deus mesmo se faz presente no pão e no vinho consagrado. Para quê? Para quê? Ninguém é nada se não se alimenta. Para que você possa dizer: Jesus é a minha vida. Diga comigo: Jesus é a minha vida. Eu me alimento do próprio Deus. Eu me nutro da sua carne, do seu sangue, do seu espírito, da sua alma. A vida divina passa a morar em mim. E você pode dizer como São Paulo: já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Cada vez que você recebe Jesus Eucaristia, é Deus mesmo vivendo em você. É Jesus tomando a sua forma. É Jesus entrando em seu ser. É Jesus curando o seu coração. É Jesus restaurando a sua vida. É Jesus usando das suas mãos, dos seus olhos, do seu corpo, das suas pernas, dos seus pés, do seu coração, da sua inteligência. É Cristo vivendo em mim. Então, o que nos cabe? Se hoje nós pudéssemos dizer: Jesus, eu aceito ser aquela hóstia, aquela pequenina hóstia, que quando for consagrada, se transforma no Senhor. Que eu me transforme em vós, Senhor. E você que comunga o corpo de Cristo, que transforma a sua vida, quando sai da missa, vai para a missão. Quando sai da Eucaristia, vai para dar graças. Quando sai do encontro, da reunião, do sacrifício do Senhor oferecido e imolado no altar, vai para o testemunho e vai com essa certeza: é Jesus em mim, é Jesus vivendo em mim. Hoje, daqui a pouco, após nós fazermos a nossa comunhão espiritual, nosso Senhor irá sair e estará passando pelas ruas da nossa paróquia. E hoje, no mundo inteiro, em todas as cidades, Jesus passará pelas ruas, pelas praças, ou então nas portas das igrejas, e Ele estará abençoando. Hoje, a gente pode dizer que hoje é verdadeiramente o grande dia da bênção, porque em todos os lugares do mundo a bênção do Senhor será traçada para atingir corações, mentes, atingir vidas, para que o amor se espalhe. Hoje Jesus mesmo, Jesus Eucaristia, é a única vez que Jesus Eucaristia sai exposto na hóstia consagrada. E neste dia vamos dar a Jesus a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Por fim, por que esta é a única vez que Jesus Eucaristia sai para as ruas exposto? Porque Ele está exposto todo dia no teu irmão, na tua irmã, no andarilho, no pedinte. Está exposto todo dia no homem e na mulher, na criança, no trabalhador, no doente, no rico e no pobre. É Jesus exposto todo dia ao nosso lado. Que a lição dessa Eucaristia de hoje nos faça passar a entender que quando nós somos homens e mulheres que estamos em Cristo e comungamos de Cristo, nós passamos a viver Cristo.
E Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo no outro. Por isso, só há um modo de viver como cristão: fazendo comunhão. Não há outro modo de viver. Se nós somos de Cristo, tem que existir a comunhão por causa de Cristo. E essa comunhão não é um ninho. Nós estamos acostumados a viver em paróquias, em grupos, em cidades, em lugares onde vida de igreja, vida de família é ninho, ninho de serpente. Como disse Moisés: eu os coloquei, diz Deus, no meio de um deserto cheio de serpentes e escorpiões. Nós temos dificuldade de viver comunhão, porque a gente acostumou a viver como ninho. Igreja não é ninho, igreja é família, é uma família universal, é uma família que é povo, que são irmãos e irmãs de todos os lugares, de todos os contextos. Igreja é comunhão de amor, é festa do encontro de quem se ama. Ah, se nós descobrirmos que o grande tesouro de Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo na minha vida, será amar. Amar, amar sem limites, amar para sempre, amar sem fim. Foi naquela ceia que Jesus amou-os e amou-os até o fim. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.